sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Estamos de volta com a nossa série do Caso Galileu, parte 6. Após os primeiros problemas com a Inquisição, Galileu vai a Roma para tentar limpar a sua imagem. E finalmente interage com uma personagem muito interessante, Roberto Bellarmino, o teólogo do Papa. Em que é que consistiu esta interação? Que importância terá isto mais para a frente no seu processo? São estas e outras questões que vamos falar no episódio de hoje. E não se esqueçam, se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então ponham gosto, comentem e partilhem este podcast. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar o nosso programa. Mas sem mais demoras, passemos já ao episódio de hoje. Esperemos que gostem. É uma calúnia, não é? Distorcer o que as pessoas disseram para caluniá-las. No entanto, a Inquisição não faz nada com isto. O que é interessante é verdade que o processo, a pasta do processo nasce com estas denúncias, não é? Fica lá nos arquivos uma pastinha chamada Galileu, porque a Inquisição guarda este tipo de interrogatórios, ficam lá, e ainda hoje em dia temos acesso a eles, não é? Graças a esse cuidado de guardar os papéis, mas não há nenhum seguimento. O processo morre aqui, é arquivado, como se costuma dizer. O Galileu não está tranquilo, e em dezembro de 1615, o Galileu vai a Roma. O Galileu avisa o embaixador da Toscânia em Roma. Nós vamos falar muitas vezes sobre dois nomes aqui, sobre o Guicciardini e sobre o Curzio Pichena. Quem é que são eles? Eles, no fundo, são os pombos correios diplomáticos. Portanto, o Guicciardini está em Roma, representa o Grão-Duque da Toscânia, e o Curzio Pichena está em Florença, é o secretário do Grão-Duque Cosmo II. E este correio diplomático entre Florença e Roma é feito precisamente entre o Curzio Pichena e o Guicciardini. Como o Galileu vai a Roma, como embaixador científico do Grão-Duque, é preciso avisar que ele vai, não é? E o que é que o embaixador da Toscânia em Roma diz para casa? Faz alguns avisos. Diz ele: sei bem que alguns frades dominicanos, que têm grande participação no Santo Ofício, têm má alma para com ele, para com Galileu. E diz ele, faz ele aqui um aviso importante para Florença. Ele diz: este não é um país, ou seja, Roma, este não é um país para se disputar sobre a Lua, nem para se querer, no século atual, defender ou trazer novas doutrinas. Porquê? Porque é que é uma má altura, Gonçalo, para vir para aqui a Roma disputar sobre a Lua, sobre o Sol e sobre novas doutrinas? Qual é que é o contexto aqui? Já falámos sobre isso, não é? Isto é o protestantismo. A altura não pode ser pior, não é? A Europa Ocidental está a fraturar-se entre cristãos romanos e protestantes, não é? Isto é uma má altura para vir aqui falar sobre novidades. E ele continua: porque eu ouço dizer que o nosso Senhor Galileu vem para a casa de Sua Alteza, portanto vem para a Vila Medici, que fica em Roma, e eu não fui avisado disso. No entanto, atrevo-me a dizer isto por bem. Portanto, ele está a dizer isto para avisar que a casa da Toscânia, com esta visita de Galileu, está a meter-se por caminhos pouco recomendáveis. O que é que diz o Grão-Duque, patrão de Galileu? Diz que o Galileu tem que ir a Roma para se defender de calúnias. No fundo, mais uma vez, calúnias contra Galileu é como se fosse calúnias contra o Grão-Duque, certo? Portanto, o Galileu tem que ir lá defender-se. E o Galileu vai lá. E há aqui, no começo de 1616, janeiro e fevereiro, há aqui a tal segunda turnê de Galileu a Roma, mas desta vez para defender o seu nome. Muito menos feliz do que quando ele esteve cá em 1611, depois da publicação do Mensageiro das Estrelas. Agora a viagem é muito mais amarga. E ele vai encontrar-se com várias pessoas. Em pompa e circunstância. Sim, agora... já lá vai. Agora o que é preciso é... Lá está, as boas notícias, não é? E as más notícias têm velocidades diferentes, não é? As más notícias viajam muito depressa e o nome do Galileu está em questão. E ele vai encontrar-se com várias figuras do Santo Ofício, vários cardeais. Vai falar com o próprio do Caccini, próprio do denunciante Caccini, e ele vai negar que ele tenha sido o motor dos rumores. Vai negar que ele esteja por detrás desta conspiração. O Galileu tem uma confiança falsa nesta viagem. Ele acha que a viagem foi muito boa. Ele vai escrever para casa, para o secretário, para o Pichena, vai dizer: isto correu muito bem, eu fui muito bem recebido, até pelo Papa. Inclusive, o Galileu consegue uma audiência com o Papa Paulo V, que é o Papa na altura. Ele, através do cardeal Orsini, que é um cardeal da Toscânia, ele vai conseguir que o Santo Padre receba o Galileu. Mas é uma recepção fria. O Galileu está com o Papa Paulo V, uns minutos, pouco tempo. A recepção é muito fria.
e no final dessa visita o Papa diz ao cardeal toscano, o cardeal Orsini, diz assim: olha, o Galileu deve abandonar esta defesa do modelo de Copérnico. O Santo Ofício já tem um processo aberto por causa daquelas denúncias, não é? Há aqui um conselho do Papa. O Galileu faz bem em abandonar estas ideias porque isto não é um bom caminho. Porquê? Porque os dominicanos têm muita força no Santo Ofício, não é? E é mau ter inimigos dominicanos. Também é nesta altura, em janeiro do começo deste ano, que vai entrar em cena uma figura muito importante aqui, que é um professor de direito canónico e que vai provavelmente ser chamado pelo Santo Ofício para fazer uma análise ao conteúdo das ideias de Galileu, em particular ao conteúdo copernicano, não é? Das cartas do Galileu. Então, Francesco Ingoli é o seu nome. E Francesco Ingoli é uma figura muito capaz, muito letrada, muito capaz de analisar os temas científicos, apesar de ele ser da área do direito canónico. ele é um homem dos muitos ofícios. E então ele vai analisar o conteúdo propriamente científico, filosófico e doutrinal. E, portanto, temos aqui uma figura de peso. E em janeiro deste ano está Galileu em Roma a defender o seu nome, e o Francesco Ingoli envia uma carta em latim, muito respeitosa, a Galileu, que contém 18 objeções científicas contra Copérnico e 4 teológicas. Porquê é que isto é importante? É importante porque a carta é formal, é em latim, é uma figura que o Galileu sabe que está ligada à Inquisição. As objeções são sobre o conteúdo, não tem nada a ver com diz que disse, nem com bocas, nem com insinuações. E mais do que isso, o Ingoli faz muito mais objeções de ciência do que teologia. E o Ingoli pede na sua carta ao Galileu expressamente para, se Galileu não tiver tempo, para dar prioridade, por favor, Sr. Galileu, às minhas objeções mais graves contra Copérnico, que ele considera serem as matemáticas e as físicas. E ele vai buscar ideias da obra de Tycho Brahe. Este Ingoli sabe o que está a dizer. E vai buscar argumentos científicos de Tycho Brahe para criticar o modelo de Copérnico. Em particular, vai buscar o argumento ticoniano de que no modelo de Copérnico as estrelas teriam que ser absurdamente grandes. Já falámos aqui sobre isso, não é, Gonçalo? Portanto, reparem como temos aqui uma figura... Acho que foi na parte 2. Penso que foi na parte 2 em que explicámos isso, que o modelo de Tycho Brahe mantinha a física da época, portanto, preservava a física da época que dizia que a Terra teria que estar no centro, mas tinha esta questão do Sol andar à volta da Terra e depois os outros planetas à volta do Sol. Exatamente. Portanto, qual é aqui o contexto complicado neste começo de ano 1616? É que temos aqui, provavelmente, dizem os historiadores, temos aqui provavelmente um consultor a quem o Santo Ofício pediu uma opinião erudita sobre o modelo de Copérnico. E esta carta é tão forte, para termos uma ideia do peso desta carta, que o Galileu só lhe vai responder 8 anos depois. Ele demorou 8 anos para digerir a carta, porque era uma carta difícil, com argumentos fortes. E vejam, 18 eram científicos, apenas 4 argumentos tinham a ver com passagens das Escrituras e com objeções teológicas. 18 das objeções, num total de 22, eram científicas. Já o Ingoli não se lembrava que tinha enviado a carta quando ele respondeu. Completamente, não é? E há aqui outro... Gonçalo, e há aqui outro contexto, Gonçalo, que é sobretudo muito revelador. O Galileu vai preparar uma resposta para o Ingoli e tem a resposta pronta para enviar para o Ingoli 8 anos depois. Ele escolhe para enviar esta carta o momento em que é eleito o seu amigo Cardeal Barberini, que é no ano de 1924. Ele acha que agora chegou um momento em que é seguro mandar a carta. E mesmo assim... É quando tenho o meu amigo no trono. No trono, não é? Mas mesmo assim, repara uma coisa, Gonçalo, mesmo com o Papa amigo no trono, mesmo assim, o Galileu, 8 anos depois, fez circular a carta entre amigos antes de mandar para o Ingoli. E sabes o que é que os amigos disseram? Já com o Papa amigo eleito, disseram, não mandes, Galileu, não mandes esta carta. Portanto, tanto quanto se sabe, historicamente, o Ingoli nunca recebeu esta resposta. Nós temos hoje em dia a carta, não é? Está nos documentos pessoais do Galileu e é estudada pelos historiadores, não é? Mas tanto quanto se sabe... Temos as duas, a do Ingoli e a da resposta? Sim, temos as duas. Só que o Galileu
nunca mandou ao Ingoli, tanto quanto se sabe, o Ingoli nunca recebeu esta carta. Portanto, mesmo com um contexto amigável 8 anos depois... Se calhar ouviu falar dela através de terceiros, mas... Talvez, não é? Não sabemos, também não vale a pena especular. Mas repara, mas 8 anos depois, os amigos dizem-lhe, olha, se calhar não, deixa lá ficar essa carta, não, não respondas à carta, porque pode ser pior a emenda que o soneto. E agora, Gonçalo, chegamos aqui à página, a uma das páginas mais negras de todo este caso. Uma comissão de teólogos é nomeada pelo Papa Paulo V para darem uma opinião teológica sobre o modelo de Copérnico. O Ingoli começou o trabalho. O Ingoli é um fulano especialmente competente, como já falámos, mas o Papa nomeia uma comissão de teólogos que reúne à pressa 11 teólogos que recebem a 19 de fevereiro um pedido do Papa para analisar 2 teses. Tese número 1. Os teólogos devem dar a sua opinião acerca da tese número 1, que o Sol está no centro do mundo e que o Sol não se move. Uma tese copernicana, não é? Segunda tese. Exato. Que a Terra não está no centro do mundo e que a Terra se move de 2 formas. Move-se diariamente, em torno do seu eixo, e move-se anualmente, em torno do Sol. São as 2 teses que resumem o modelo de Copérnico, no fundo. Resumem o modelo de Copérnico em 2 teses. Sim, a mim faz-me alguma confusão chamarem teólogos para responder estas perguntas, porque lá está. Faz confusão não são temas, não são temas de fé nem de moral, não é? E, Gonçalo, repara como em paralelo nós temos o Ingoli, que é um fulano competente, a mandar uma carta ao Galileu para pedir para ele explicar. O Ingoli não tem resposta e em paralelo em que isto está a acontecer, no mesmo tempo que isto está a acontecer, é nomeada uma comissão que só se reuniu num intervalo de 5 dias. Sabe-se que eles reuniram no dia 23 e 24 de fevereiro, só tiveram 2 reuniões presenciais, 5 dias para refletir, 2 dos quais para reunir entre eles, e sai a seguinte conclusão desta comissão de teólogos, à porta fechada, atenção, isto é o Papa a pedir uma opinião de teólogos. E então sai a geneira, não é? Com tão pouco tempo, não é? Aparece inimigo da perfeição, não é? Com tão pouco tempo, o que é que estes teólogos vão dizer acerca das 2 teses? 11 teólogos. Infelizmente, cabe-nos dizer que está lá o padre Tomás de Lemos, um português, infelizmente, e que vai também assinar esta opinião contribuir para este momento triste. Então, o que é que eles dizem, estes teólogos? Dizem que a proposição de que o Sol está no centro do mundo é absurda em filosofia, e dizem isto por causa de Ptolomeu e de Aristóteles. Recordar que, em Aristóteles, a Terra é feita de elementos térreos, portanto é muito densa e pesada, e por isso é que é absurdo dizer que ela se move. Tem que estar no centro, não é? Negar isto, à luz da ciência de Aristóteles da época, negar isto é absurdo em filosofia. Reparem como, mais uma vez, estes teólogos, hoje em dia é fácil dizer que eles estão a dizer mais neira, não é? Porque nós hoje em dia temos 5 séculos de ciência para aprendermos como é que as coisas são, não é? Mas época... Mas estão a recorrer à física da época, não é? Estão a usar a ciência da época. É o que a ciência da época diz, não é? Isto vimos na primeira parte, penso eu, do nosso... E reparem, até podemos fazer aqui uma pequena comparação com o século XX, não é? Quando o Papa João Paulo II, nos anos 80, diz que a teoria da evolução já não é uma mera hipótese, temos algo parecido, temos um Papa a apoiar-se na ciência evolutiva para dar uma opinião como Papa. Reparem como isto acontece ao longo da história, não é? Portanto, é preciso ter cuidado quando se faz isso, não é? Neste caso, temos aqui esta comissão de teólogos a dizer que o Sol, que é feito de matéria sem peso, não é? Leve. Portanto, leve, não é? Está à procura da palavra certa. De matéria... é etéreo, não é? Portanto, não é? Acima da Lua, todos os corpos são subtis, não têm nem terra, nem água, nem ar, nem fogo. Exatamente. É como se fossem sem peso, não é? E movem-se de forma imutável. De forma perfeita, circular, não é? São as chamadas esferas, não é? Do modelo aristotélico ptolomaico, não é? E, portanto, dizem eles, à luz da filosofia da época, que é como quem diz da ciência, isto é absurdo. E depois dizem, além disso, que a tese é formalmente herética. Ou seja, quem diz que... É uma acusação grave, não é? Muito grave, não é? E sem base teológica, porque nós, como vimos, o próprio cardeal Bellarmino estava aberto a uma interpretação coperniciana se houvesse prova. Reparem como Bellarmino... O que é que Bellarmino pensaria quando leu a opinião destes teólogos? Pensou, mas estes senhores estão bons da cabeça, formalmente herética? Quer dizer, nós não sabemos se ele pensou isso. Estamos aqui a especular, não é? Mas
Mas reparem, o mesmo Bellarmino que diz ao padre Foscarini que se houver provas vamos reinterpretar, quem diz isto não pode achar que há aqui uma heresia formal, não é? Isto não é logicamente possível, não é? Se há hipótese de mudar a opinião, então não pode ser uma heresia formal. Mas é o que os teólogos dizem, não é? E o Cardeal Bellarmino não é um desses teólogos. Ele está encarregado pelo Papa de nomear esta comissão e de levar ao Papa às conclusões, mas o próprio Cardeal Bellarmino não pode acreditar nisto, porque isso não é compatível com o que ele afirmou ao padre Foscarini numa carta. E qual é a base para estes teólogos acharem que aqui há heresia formal? É porque eles acham que estas passagens contrariam a leitura habitual, por exemplo, do milagre de Josué e dos Salmos, mas isto é completamente discutível, porque a Igreja não considera que uma leitura contrária às Escrituras seja heresia. Não é assim que funciona. Se há algo que parece contrário às Escrituras, pode não haver heresia, pode haver uma interpretação diferente da habitual, por exemplo, mas isto não é necessariamente uma heresia. Acerca de que a Terra se move de duas formas, não é? Sobre si mesma e em torno do Sol, estes padres dizem que ela é filosoficamente errada também, mas desta vez, em vez de dizerem que é herético, a Terra se move, dizem que é errónea na fé. Pelas minhas leituras, Gonçalo, eu acho que esta diferença de dizer que na matéria do Sol há heresia e na matéria da Terra há apenas erro na fé, que é um nível menos grave, eu acho que isto pode ver-se às passagens das Escrituras, porque o milagre de Josué, por exemplo, que tem a ver com o Sol, julgo eu que é por causa disso, que eles estão a achar que talvez o modelo de Copérnico questione ou coloque em causa o milagre de Josué, enquanto que as outras passagens sobre a Terra têm mais a ver com as fundações sólidas, não é? Que há pouco líamos, e talvez por isto eles considerem que a afirmação sobre a Terra não é tão grave em fé. Mas pronto. Exato. Qual é a opinião? O Cardeal Bellarmino recebe esta opinião douta destes 11 teólogos e leva ao Papa Paulo V. E agora nós perguntamos, Gonçalo, o que é que o Papa Paulo V vai fazer? Vai fazer uma encíclica? Vai fazer uma bula? Vai anunciar à Igreja toda que o modelo de Copérnico é formalmente herético? Não, não faz isso. O Papa Paulo V não torna oficiais as conclusões desta Comissão de Teólogos. Fica aqui um aviso à navegação para quem nos ouve. Às vezes lemos sites de má qualidade e vemos posts nas redes sociais feitos por pessoas que não sabem o que estão a dizer, em que vão buscar esta conclusão da Comissão de Teólogos para dizer: estão a ver como a Igreja considerou heresia o modelo de Copérnico? Dizer, senhores e senhores, isto... No fundo, o Papa pediu a este grupo para dar a opinião. Uma opinião privada. Mas depois decidiu não publicar a opinião deles, não é? Ou seja, eu acho que isso já é uma, de certa forma, não é uma tomada de posição, não é? Mas diz muito. Diz imenso, porque o Papa podia ter feito... O Papa achou desta. Podia ter feito um documento oficial de doutrina, não é, Gonçalo? Podia ter dito à Igreja Católica: meus queridos filhos na fé católica, Copérnico, o modelo de Copérnico é uma heresia. Mas ele não fez isso. Vamos ver então o que é que o Papa decidiu fazer. O Papa fez alguma coisa neste ano fatídico, neste mês fatídico de fevereiro de 1616. O que é que ele faz? Bom, a primeira coisa que ele faz é pedir ao Cardeal Bellarmino para falar com o Galileu. Por consideração para com o Galileu, o Papa quer avisar o Galileu de que o Papa vai fazer um decreto. O Papa vai fazer um decreto. Já vamos ver daqui a um bocadinho que o decreto que ele vai fazer não é um decreto doutrinal, é um decreto sobre livros. Temos que distinguir aqui a Congregação do Santo Ofício, que se pronuncia sobre doutrina e sobre pessoas, e é quem pode avaliar se uma pessoa é herege ou não, daquilo que é a Congregação do Índice, que é uma congregação completamente diferente, que se concentra em livros. Livros que podem ou não circular. E concentra-se na chamada censura eclesiástica. Então o Papa, em vez de ir pelo caminho do Santo Ofício, não é, de condenar o copernicanismo como herético, não. Ele vai optar por proibir certos livros, que é uma coisa muito mais suave, né? Por exemplo, os decretos do Índice, de livros proibidos, por exemplo, para quem nos ouve ter a noção, não são atos considerados infalíveis. Quando a Igreja diz que o Papa é infalível, é em atos magisteriais, sobre doutrina e sobre moral. Não é o caso aqui. Proibir um livro não é um ato desses. Por isso... E a regra geral nem é bem proibir o livro, é dizer que algumas passagens têm que ser revistas. A regra geral. Exatamente, tens razão. É mesmo isso. Ou seja, passagens têm que ser revistas. Há passagens que têm problemas e que vão ter que ser revistas e depois o livro pode passar a circular, não é? Depois de revistas. É isso mesmo. E aqui pela consideração que há pelo Galileu, o Papa pede ao Cardeal Bellarmino para avisar o Galileu de que vem aí um decreto do Índice acerca de livros e quer-lhe dar o contexto disso. E então, há aqui um caminho processual. O Papa já prepara
para o cardeal Bellarmino o que é que ele deve fazer se a conversa com o Galileu correr mal. O Papa claramente quer que o Galileu ganhe algum juízo. O Papa quer que o cardeal se... Peço desculpa. O Papa quer que o Galileu se afaste destas discussões teológicas. Claramente o Papa não quer ver o Galileu a conversar com teólogos e a bater com teólogos. Ele quer matar o debate teológico. Isto não há nenhuma dúvida que ele quer fazer isso. Mas não quer fazer isso de uma forma doutrinal, não é? Que envolve a igreja toda. Quer fazer isso de uma forma disciplinar. Então qual é aqui o processo que o Papa segue? Então temos aqui o que diz a ordem do Papa. O Papa ordenou o cardeal Bellarmino a convocar Galileu e a aconselhar Galileu a abandonar as opiniões de Copérnico. Se Galileu se recusar a comparecer perante o cardeal, então o padre comissário do Santo Ofício, na presença do notário de testemunhas, vai fazer a Galileu uma injunção. Uma injunção é uma ordem jurídica, uma ordem judicial. Uma injunção para que Galileu se abstenha de ensinar, defender ou tratar, de qualquer modo, estas doutrinas e opiniões de Copérnico, não é? Se Galileu não obedecer à injunção, então ele será preso, será encarcerado. Portanto, reparem aqui que há aqui 4 passos. Passo número 1, um conselho a Galileu. Passo número 2, se Galileu nem sequer aparecer para ouvir esse conselho, passamos ao passo número 3, que é uma ordem judicial. E nesse passo número 3 já é mais grave. O Galileu não apareceu, não ouviu o conselho, então a ordem é ele não pode ensinar estas ideias. Se Galileu nem sequer obedecer à ordem de não ensinar estas ideias, então vai ser preso. Há aqui uma sequência lógica, não é? E como vamos ver, o que vai acontecer não é nada disto. Não é nada disto. Isto é uma sequência muito suave, com passos em que Galileu tem que se portar mesmo mal para passar ao próximo passo, não é? Mas como vamos ver, não é isto que acontece. O cardeal Bellarmino faz a parte dele. No dia 26 de fevereiro, o cardeal Bellarmino, no dia seguinte, portanto, manda chamar Galileu à sua casa. E recordem-se que se ele não comparecesse, passávamos à injunção jurídica, mas não foi necessário. O Galileu, naturalmente, compareceu, não é? Era só o que faltava. Ele compareceu na casa do cardeal Bellarmino. Quem é que lá está? E, portanto, recordem-se que Galileu ainda está em Roma. Ele estava em Roma. Ora bem, isto é em Roma. O cardeal Bellarmino está em Roma também. Exatamente. Portanto, o Galileu, ai dele, se não aparecesse, e nem sequer lhe passa pela cabeça não aparecer. O Bellarmino é o tem que vir, do Papa. Exato. Nem é preciso pedir muito. Não tem que vir de Florença para se encontrar com ele. Ele já está em Roma. Quem é que está na casa do cardeal Bellarmino? Está o dono da casa, o cardeal Bellarmino, obviamente, não é? E depois estão 3 figuras, ou melhor, está uma figura que não foi, que não faz parte da ordem papal, mas que aparece lá. Aparece lá um comissário, aliás, nem um qualquer, é o comissário-geral da Inquisição. Um padre, adivinhem, dominicano. Um padre dominicano, como é o normal de Santo Ofício. Lá está ele, não é um dos nomes que já falamos, é outro. É o chamado Padre Sagisi. Padre Sagisi é o comissário-geral do Santo Ofício. É quem está encarregado de fazer a tal injunção se Galileu não tivesse aparecido. Mas o Galileu apareceu. Portanto, o que é que dizem os historiadores? O que é que eles perguntam? Se a ordem do Papa era que o Sagisi faria uma injunção jurídica se o Galileu não aparecesse, o Galileu apareceu, o que é que está lá a fazer o Padre Sagisi, não é? O que é que ele vai, qual é a ata que ele vai redigir, não é? Exato. Teria ido embora, não? Quer dizer, não sei qual é o Sim, ora bem, mas... sim, é um mistério, porque a ordem do Papa é que este senhor só entrava em ação se o Galileu não comparecesse, não é? O Galileu compareceu. Também lá estão a servir testemunhas para o Padre Sagisi. Estão lá 2 testemunhas que vão depois até colocar o seu nome num documento do Padre Sagisi. É um documento muito misterioso, como vamos ver. Estão lá 2 criados do cardeal Bellarmino. Está o seu maestro de câmara e está o seu aiutante de câmara. Portanto, estes são 2 pessoas do staff do cardeal Bellarmino que são recrutados pelo Padre Sagisi para servirem testemunhas. Ora bem, o cardeal Bellarmino, não é? Por esta altura, poderia pensar para si próprio o que é que estas pessoas estão aqui a fazer, não é? E os historiadores não sabem bem nem porque é que eles estão lá. O Padre Sagisi, neste caso, porque os outros são do seu staff, não é? O que é que está lá a fazer o Padre Sagisi? E o que se passa em casa do cardeal Bellarmino neste dia fatídico, ainda hoje em dia, é debatido pelos historiadores. Ninguém tem a certeza do que aconteceu. O que se sabe é que... Porque estes 2 são este notário e testemunhas que fala aqui o... Certo, que o Papa falava, mas era só se o Galileu não aparecesse. É que estas pessoas tinham que entrar em ação. Qual é o problema? O problema é que, uns bons anos mais tarde, quando o Galileu entrar em desgraça e for processado pela Inquisição, isso só vai acontecer no ano de
de 33, estamos ainda longe disso, mas quando esse processo for desencadeado, vai aparecer um documento na pastinha Galileu que está na Inquisição. E esse documento, não assinado, e que consta dos arquivos do processo, diz o seguinte. É um documento, com a certeza, escrito pelo padre Seguisi. Portanto, é um documento que este tal secretário-geral do Santo Ofício escreveu. Então, esta é a versão dos acontecimentos by Seguisi. Okay? Vamos ver o que é que o Seguisi diz que aconteceu. Sexta-feira, dia 26. No Palácio, a residência habitual do Ilustríssimo Cardeal Belarmino, o dito Galileu, tendo sido convocado e tendo-se apresentado perante o dito Sr. Cardeal, foi na presença do reverendo padre Miguel Ângelo Seguisi, da Ordem dos Pregadores, dominicanos, comissário-geral, foi avisado do erro da referida opinião, que é a opinião de Copérnico, e que a abandonasse. Não sei se recordam, ainda há bocadinho dissemos isso, não é? Esta ordem só seria dada se o Galileu não comparecesse. O Papa queria fazer um aviso amigável ao Galileu. Mas aqui o Seguisi diz que ele foi logo avisado de que essa opinião tinha que ser abandonada. E, agora vem a parte pior, e imediatamente a seguir, perante mim, diz o Seguisi, e perante testemunhas, estando ainda presente o Sr. Cardeal, o dito Galileu foi ordenado e intimado, em nome de Sua Santidade o Papa e de toda a Congregação do Santo Ofício, para que abandone de vez a dita opinião de que o Sol será o centro do mundo, imóvel, e a Terra se mova. Nem doravante, de modo algum, a sustenha, ensine ou defenda, seja escrita, seja oralmente. Galileu nunca mais na vida pode sequer ensinar esta teoria de Copérnico, nem sequer hipoteticamente. Caso contrário, o Santo Ofício vai proceder contra ele. Galileu aquiesceu a esta injunção, portanto, disse que sim, e prometeu obedecer. Isto é os factos daquela sexta-feira by Seguisi. Como claramente salta à vista, não é? Isto não é o que o Papa mandou fazer, não é? Não, e quando diz não assinado, significa que a princípio as pessoas que lá estavam não concordaram com o que estava escrito, não é? Bom, ou talvez, se calhar Gonçalo, nem sequer viram, não sei. Esse comentário é muito pertinente. Até há pouco tempo eu concordaria contigo, era o que eu também achava, que um documento não assinado era um documento, digamos, demasiado informal para ter valor processual. Na verdade, eu li um livro de um historiador especializado nesta época, e temos inclusive, para quem quiser até o detalhe, isto é um detalhe um bocado minucioso, mas este historiador considera que não é bem assim, que era comum o Santo Ofício utilizar documentos não assinados, desde que estivessem numa pasta e fizessem parte da pasta. Queria dizer que o Santo Ofício tinha-os considerado dignos de figurar nessa pasta, e portanto esse argumento não é completamente limpo. Mas é verdade, quer dizer, um documento assinado tem muito mais peso que um documento não assinado, isso é óbvio. Não é? Ok, mas aqui quando diz, por exemplo, quando aqui diz que o documento não foi assinado, está a dizer que não foi assinado por ninguém ou não por foi, ninguém. Ou foi assinado ninguém. pelo... Ninguém, mas sabe-se que é da mão do Seguisi porque é a escrita dele. Ok. O que é que podemos dizer sobre então esta sexta-feira? Pouca coisa, mas podemos dizer que, primeiro, o que o Seguisi escreveu aqui não foi o que o Obama mandou fazer. Claramente. Não é? O Seguisi foi além da ordem papal. Segunda coisa, podemos dizer que este documento é fatal uns anos mais tarde, no processo de 32-33. Vai ser fatal. Porque o quê? Porque então, nessa altura, as pessoas da Inquisição, então, nesse ano, vão encontrar uma ordem em que o Galileu prometeu nunca mais ensinar o modelo de Copérnico nos anos seguintes. E como nós sabemos, o Galileu não se fartou de dar aulas sobre o modelo de Copérnico, ainda mais quando o seu amigo, em 1624, se tornou Papa. O Galileu publicamente nunca deixou de se afirmar como um copernicano. Portanto, se realmente esta ordem foi dada, foi obviamente desobedecida durante anos a fio, publicamente, pelo Galileu. Agora, qual é a dúvida dos historiadores? A ordem foi ou não foi dada? Porque o Papa não mandou fazer isso. O Papa mandou só que o Belarmino desse um conselho amigável ao Galileu e que o avisasse de que alguns livros seriam proibidos uns dias mais tarde, como foram. Alguns cenários que podemos pôr aqui em cima da mesa. Há aqui vários cenários, não é? Se quisermos tentar logicamente pensar o que é que pode ter acontecido, eu consegui inventar aqui, Gonçalo, 3 cenários hipotéticos. Mas tu ias dizer alguma coisa que aqui ias... Então, mas... Sim, ia perguntar, então, mas com base nisto e sem querer estar aqui um bocadinho a pôr a carroça à frente dos bois, o que estás a dizer com isto é que significa que mais tarde, quando Galileu for condenado, vai ser por... Desobediência. Não pelas suas opiniões, mas por desobediência? Por desobediência.
A causa da condenação do Galileu em 33, no ano 33, é por desobediência a este papel que está na pasta do processo e que o Seguizi escreveu em 1616. Isto faz quase lembrar aquela história que não fui confirmar se é mesmo assim ou não, mas aquela história do Al Capone que foi, quando foi condenado, foi por evasão fiscal. Isto faz quase lembrar. Sim, eu acho claramente. Faz quase lembrar uma situação dessa. Claramente era preciso condená-lo. Sei que eu estar a comparar um com o outro, mas... Nós vamos ver daqui a bocado, não é? Porque é que um Papa amigo, uns anos mais tarde, quis condenar o Galileu, mas quando se vai buscar desobediência é porque não há nada mais forte, não é? Não há mesmo provas de heresia. E, portanto, vai-se buscar a desobediência para condená-lo. Porque não há provas de heresia. Bom. 3 cenários aqui a pôr em cima da mesa. Aqui para os nossos detetives, aqueles que nos ouvem, que gostam de histórias de detetives. Eu não tenho opiniões sobre isto. Eu acho que os historiadores oscilam entre vários cenários possíveis. Cenário A. Bellarmine, se calhar, foi muito brando. Fez uma conversa muito amigável com o Galileu. O Galileu disse logo que sim, agradeceu logo. Sim, eu vou ser mais cauteloso, etc. E se calhar o Seguizi estava lá, a gente sabe, não é? E o Seguizi cedeu-se. E então, como não gostou da conversa amigável entre os dois, entre Bellarmine e Galileu, se calhar ele passou logo à ordem judicial e se calhar ou falou por cima do cardeal. Ou tomou iniciativa, não é? Foi zeloso, não é? Ou falou por cima do cardeal, ou nem sequer deixou o Galileu acabar, ou acabou logo aquilo ali e escalou logo o nível, não é? Porquê é que este cenário é interessante? Este cenário explicaria porque é que quando uns dias mais tarde o Bellarmino vai fazer o seu relatório à Inquisição, porque é preciso recordar que o cardeal Bellarmino representa o Papa nesta missão. E vai haver uma reunião semanal, como havia sempre, Santo Ofício, não é? E o cardeal Bellarmino, quando vai fazer o seu resumo aos seus colegas cardeais, em reunião semanal no Santo Ofício, ele vai omitir esta ordem. Isto é muito enigmático. Ou seja, o cardeal, quando vai contar o que aconteceu aos seus colegas, vai omitir esta injunção especial do Seguizi. Mais espantoso, Gonçalo, é que o Seguizi está na sala. O Seguizi está na sala, na mesma sala, sabemos que há uma ata desta reunião. O Bellarmino não diz nada sobre esta ordem. O que ele diz é que informou o Sr. Galileu de que alguns livros iriam ser proibidos, ou iriam ser revistos antes de ser autorizados, não é? O Seguizi está na sala. E nem o Seguizi pede a palavra para dizer Sr. Cardeal, não foi só isso, eu também dei uma ordem. Não, o Seguizi fica calado nesta reunião, não diz nada, e o cardeal Bellarmino omite completamente esta ordem. Portanto, o cardeal Bellarmino não assinou. Não assinou. E depois não falou dela na reunião. Correto. E o Seguizi também não foi buscar o assunto. Correto. E daqui a um bocadinho já vamos ver, mais grave do que isso ainda, mais importante ainda, o Galileu vai pedir um atestado ao cardeal Bellarmino. O cardeal Bellarmino vai-lhe dar um atestado, e o atestado colide com a injunção do Seguizi. São contraditórias. O cardeal Bellarmino vai, daqui a um bocadinho já vamos ler esse atestado, o cardeal Bellarmino vai dizer que o Galileu não foi obrigado a jurar nada neste dia. Mistério. Cenário B. Cenário B. O Galileu se calhar protestou. Se calhar o cardeal Bellarmino disse-lhe para ele ter juízo, mas sem o proibir de nada, não é? E se calhar o Galileu começou ali a argumentar, começou ali a dizer senhor cardeal, veja aqui as escrituras, a interpretação literal. E se calhar o Seguizi perdeu a paciência e disse, eu não vou permitir aqui mais conversas sobre teologia, eu vou passar já à ordem judicial. Este cenário B é uma variante do primeiro cenário, também explicaria porque é que o cardeal Bellarmino se calou, porque ele achou que este fulano Seguizi se extravasou, não é? Nas suas competências. Porque é preciso ver que se aconteceu o cenário A ou B, o Seguizi está a pisar os calos do cardeal Bellarmino. Porque o cardeal Bellarmino é que tem a missão de falar com o Galileu, não é este fulano, não é? Portanto, o cenário A e o cenário B explicariam um cardeal Bellarmino irritado, talvez, com este petulante funcionário. Cenário C. Cenário C, digamos, um cenário mais azedo em casa do cardeal. Nesse cenário C, vamos imaginar esta hipótese. O Galileu protestou, o cardeal não gostou, e o cardeal deu ordens ao comissário para passar ao próximo nível, não é? Ou seja, a conversa azedou entre Bellarmino e Galileu e o cardeal mandou passar à ordem judicial. É um cenário mais negro. Mas se calhar depois, mais tarde, o Bellarmino, regressado a casa, como ele era uma figura conhecida por ser muito caridosa, aliás, ele é um santo da Igreja Católica, o cardeal Bellarmino se calhar teria-se arrependido de ter sido tão duro e tivesse talvez optado por não contar aos seus colegas esta ordem judicial e terá feito por ignorar esta ordem ao Galileu. Este cenário C
O santo é o Belarmino, não é o Galileu, não é? Sim, claro, sim, o Belarmino é assim. O Belarmino, não é, com o seu coração mole, teria decidido esquecer esta ordem do Segisi. E por isso é que não falou nela na reunião do Santo Ofício. Bom, este cenário C, sendo um cenário possível, é uma opinião de vários historiadores que ele é improvável. Porquê? Porque isto é incompatível com o caráter rigoroso e formal do Carlito do Gabriel Belarmino. Porque reparem, não só o Gabriel Belarmino estaria a esquecer documentos, o que é uma ilegalidade processual, mas depois, mais tarde, quando vai passar um atestado ao Galileu, estaria a mentir. Isso é mais grave ainda, como vamos ver. Vamos já ler aqui o atestado no instantinho. Para se defender dos seus adversários, o Galileu pede ao cardeal um atestado. E no dia 26 de maio, no mesmo ano, o Belarmino vai passar um atestado que não fala nada nesta ordem do Segisi e diz o seguinte, eu vou traduzir assim um bocado assim a olhómetro: nós, Roberto Cardeal Belarmino, tendo ouvido dizer que o Sr. Galileu Galilei foi caluniado ou foi acusado de ter abjurado na nossa mão, ou perante nós, e acusado de ter recebido penitências do Santo Ofício, dizemos a verdade, dizemos que o Sr. Galileu não abjurou na nossa mão, nem de qualquer outra autoridade em Roma. Galileu não foi obrigado a abjurar de nada em Roma. Nem da sua opinião alguma, nem da sua doutrina, nem recebeu qualquer penitência nossa ou de outra parte aqui em Roma. Apenas foi-lhe dito que o Nosso Senhor, o Papa, decidiu publicar na Congregação do Índice algumas obras que contêm doutrinas atribuídas a Copérnico e que essas obras estão proibidas, não é? Nomeadamente que a Terra se move em torno do Sol e que o Sol está no centro do Universo e que essas ideias, os livros que as defendem não estão autorizados. Em fé disto, do que nós escrevemos aqui, eu assino Cardeal Belarmino, 26 de maio de 1616. Portanto, resumido, o atestado de Belarmino, que é escrito em maio, poucos meses depois, diz que o Galileu, pessoalmente, não tem nenhum problema com a Inquisição, não foi acusado de nada, não foi proibido nada. Há alguns livros que defendem estas ideias copernicanas em diálogo com as Escrituras estão proibidos. E como vimos há pouco, não é? Isto não é uma declaração de heresia, é apenas a suspensão de alguns livros até que sejam corrigidos. Dúvidas, Gonçalo, até aqui? Muitas vezes é, por exemplo... Muitas vezes pode ser estas afirmações, por exemplo, quando se diz com certeza que o Sol está no centro, pode ser uma nota a dizer aqui não se pode dizer com certeza, tem que se dizer... De forma hipotética. Mas é mesmo isso. É mesmo isso, aliás. Pode ser este tipo de coisas. Ainda bem que dizes isso, Gonçalo, porque o livro de Copérnico, que é um dos livros que vai agora ser proibido, já vamos ver agora que a 5 de março, o livro das revoluções dos orbes celestes é um dos que é proibido, vai-se encarregar o Francesco Ingoli, já falámos nele, não é? Aquele expert. O Ingoli que foi o que escreveu as objeções em latim ao Galileu, que ficaram sem resposta, não é? Vai-se encarregar este Ingoli de fazer a revisão ao livro. E o livro de Copérnico voltará a ser autorizado com pequenos ajustes. Como tu dizias e bem, as passagens categóricas sobre o movimento do Sol, sobre a imobilidade do Sol e o movimento da Terra, essas passagens vão passar a ser hipotéticas. É exatamente o que faz o Ingoli. O livro é autorizado, trocando passagens categóricas para hipotéticas. E depois o livro circula. E com alguma curiosidade também, para quem quiser, depois podemos partilhar as imagens da nossa pasta de recursos, os exemplares censurados do livro de Copérnico têm essas palavras categóricas riscadas e trocadas por hipotéticas, mas pode-se ler na mesma. Ou seja, fazemos aqui uma curta nota de rodapé, que quando a censura da Inquisição do Santo Ofício censura obras, consegue-se ler. Ou seja, porque assim, é muito caro imprimir, não é? E a Inquisição não quer causar ruína dos editores. Os editores também têm o seu negócio, não é? O seu ganha-pão. Então, quando o índice proíbe um livro e depois volta a permiti-lo com correções, as emendas são feitas pelos donos dos livros. Não há hipótese de ir agora a recolher os livros de toda a gente, não é? Das bibliotecas e das casas das pessoas, trazê-los todos para um escritório da Inquisição e agora pôr um monte de gente a corrigir um a um. Não é assim que funciona. A Igreja publica... Faz uma ata pública, uma errata, isso mesmo, uma errata. E a Igreja publica, de acordo com a coloração do índice, é um documento técnico. Naturalmente só as pessoas académicas, não é, que vão saber disso, não é? O comum dos mortais nem sabe que isso existirá, se calhar. E os académicos o que vão fazer vão ver, muito bem, então eu que tenho uma cópia do livro de Copérnico em casa, e o Galileu, por exemplo, tem uma cópia e vai seguir isto escrupulosamente. O Galileu tem uma cópia em casa, vai à congregação do índice e vai ver, muito bem, então na página 35, esta parte aqui eu vou ter que rasurar e pôr aqui hipotético.
Mas cada pessoa faz aquilo a seu gosto, não é? De tal maneira que as cópias do Copérnico chegaram aos nossos dias, consegue-se ler o que está lá por baixo. Porque os donos dos livros não queriam escangalhá-los muito, não é? Faziam umas caixinhas assim com os riscos, escreviam por cima o que é que a Igreja mandou escrever, mas consegue-se ler na mesma. É um detalhe interessante, não é? Quando se diz a Igreja trazou a ciência... Quase dá para pôr-se uma folha lá dentro a dizer... É uma errata! A dizer trocar isto por isto. Quando se diz a Igreja trazou a ciência, vamos ter noção do ridículo que estamos a dizer. Porque isto só atinge os experts, número 1. Os experts autocensuram as suas cópias, número 2. E censuram-nas de maneira que se consegue ler na mesma, número 3. Portanto, bem, fechar aqui este parênteses. Gonçalo, que livros são condenados a 5 de março de 1616? Vamos ver então o que é que a Igreja decide rever. Já falámos sobre o livro do Copérnico. As passagens categóricas têm que ser hipotéticas. Em 1620, 4 anos depois, isto está feito, pelo mesmo Francesco Ingoli. E o livro já pode circular, com as emendas. O livro de um espanhol, Diego de Zúñiga, um dos pouquíssimos copernicanos da época. É uma obra de teologia muito séria, muito densa, que foi autorizada em 1584, em Toledo, pela Inquisição, e em Roma, em 1591. É uma obra que já circula há 2 décadas, sem nenhum problema. Essa obra levou poucas correções, porque o Diego de Zúñiga era um copernicano. Então o Diego de Zúñiga, quando está a ler o livro de Jó, capítulo 9, versículo 6, interpreta Jó a dizer que a Terra se move, porque ele é um copernicano. Ele está a querer usar o livro de Jó, capítulo 9, versículo 6, para argumentar a favor de Copérnico. E a Inquisição não quer isto. E percebe-se porquê, não é? A Inquisição quer acabar com esta tendência de alguns teólogos de ler as Escrituras em chave copernicana, não é? Então o objetivo é acabar com este copernicanismo forçado na Bíblia. Interpretar a Bíblia de forma copernicana. Mas este livro apenas recebe poucas correções e pode circular com essas correções. Terceiro livro, e esse sim é completamente proibido. O padre Foscarini, aquele carmelita que pediu a opinião ao Cardeal Bellarmine, escreveu um livro inteiro que é uma defesa de que Copérnico está certo à luz das Escrituras. O livro todo é só isto. E o que diz a Congregação do Índice diz, bom, este livro é todo sobre o tema que nós não queremos, que é debate escriturístico sobre Copérnico. Portanto, este livro é todo proibido, porque não há rasura possível, não há censura possível, não é errata possível, não é errata é o livro todo. Porque todo o tema é um tema proibido agora. O Papa não quer que se interprete as Escrituras à luz de Copérnico. Reparem como nada disto é heresia. Tudo isto é prudência disciplinar. Nenhum livro de Copérnico, nenhuma carta de Copérnico está neste decreto. E este decreto pressupõe, este ponto é sempre importante explicá-lo bem, a proibição destes livros pressupõe o seguinte, e o que eu vou dizer agora, Gonçalo, é a forma como os académicos leram este decreto. Porque eles liam estes decretos desta maneira. Um decreto sobre livros, que não é um decreto doutrinário, vai ser interpretado pelos especialistas da seguinte maneira. Bom, se eu for um matemático, não é? Isto eu estou a imaginar um Copérnico, outro colega qualquer do Copérnico. Eu sou matemático, eu gosto muito do modelo de Copérnico, eu posso escrever sobre este modelo como hipótese. Isto parece-me óbvio, não é? Porque se o livro de Copérnico volta a circular 4 anos depois, ex suppositione, não é? Por hipótese, então toda a gente pode escrever sobre o modelo de Copérnico por hipótese. Ninguém está proibido de ensinar este modelo. Repara, Gonçalo, como isto é delicado, não é? Pode, não é? Não, mas repara como isto é... Ora bem, se o Copérnico pode falar sobre hipótese, como é que de repente agora o Galileu recebeu uma ordem, diz o Seguidi, segundo Seguidi, uma ordem que não pode nunca mais falar sobre isto em nenhuma aula sequer. E aqui temos... Nem hipoteticamente. Nem hipoteticamente. Mas repara, isto é estranho, porque este decreto é interpretado pelas pessoas da época como, eu se escrever livros de ciência, não é? Eu posso falar sobre Tycho Brahe como hipótese, sobre Copérnico como hipótese, posso pôr as hipóteses em jogo. É assim que isto é interpretado. Este decreto não proíbe as pessoas de escrever sobre estes temas. Proíbe de defender como verdade categórica que Copérnico está certo. E muito menos comentar as escrituras sobre esse tema. Mesmo, agora um segundo nível aqui, um segundo nível interessante, Gonçalo, mesmo que alguns autores, nomeadamente Galileu, se aventurassem a defender Copérnico, como Galileu fez, atenção, descaradamente, mesmo assim, é expectável da parte dos especialistas que vão ter hipótese de corrigir as suas obras. Portanto, o Galileu, daqui para a frente, nos anos seguintes, vai raciocinar que, se algum dia ele se esticar na sua defesa cortesã do Copérnico, ele vai esperar de Roma uma boa vontade. O que é essa boa vontade? Um aviso, se esse senhor Galileu, esse seu livro não pode ser tão categórico, e vão-lhe dar uma lista de correções. No mínimo, uma pessoa como o Galileu e outros colegas dele, que queiram defender Copérnico, esperam a boa vontade da Igreja de que lhes vai dar uma errata, certo?
ninguém espera ser preso, não é? Seria um exagero à luz da época, do que estamos aqui a explicar. Seria um exagero. Mas outra coisa é muito categórica. Com este decreto do índice fica claro, tal como acontece com o livro do Carmelita Foscarini, fica claro que Roma não autoriza obras teológicas que tentem harmonizar Copérnico com as Escrituras. Esse tema está proibido. Não se pode harmonizar Copérnico com as Escrituras. É um tema que está fora de alcance para toda a gente. Durante algum tempo não se pode falar sobre isto. Mas, por causa do contexto cultural que já falámos. Sim, não é? Isto é um tema... Tudo isto só se entende no contexto do protestantismo. Bom, o Galileu fica contente. Não é? O que é que o Galileu diz acerca destas reuniões? Ele vai escrever uma carta ao secretário em Florença, ao secretário de Estado em Florença, ao Curzio Piquena, vai dizer assim: olha, por aquilo que o êxito demonstrou, diz ele, o Sr. Curzio Piquena, o parecer dos meus inimigos não encontrou correspondência junto à Santa Igreja. A Igreja não decidiu nada a não ser que a opinião de Copérnico não concorda com as Escrituras. Portanto, aqui temos o Galileu a dizer que ninguém disse que isto era herético. Dizem apenas que a opinião de Copérnico é contrária às Escrituras, ao sentido habitual das Escrituras. De modo que só restam proibidos aqueles livros que quiseram defender que a opinião de Copérnico era concordante com as Escrituras, nomeadamente Foscarini. A carta, Gonçalo, é muito confiante, porque o Galileu já fez o Galileu, não é que ele tenha culpa pelos estragos, mas o Galileu a situação já está feia o suficiente. Os dominicanos estão ao barulho, já houve denúncias, isto já está nas várias cortes, na corte do Papa, na corte de Florença, mas o Galileu está muito triunfante, ele acha que esta viagem foi um sucesso. Ele acha que conseguiu salvar a Igreja de uma desgraça, que teria sido declarar o Copérnico como herético, o copernicanismo como herético, e ele realmente conseguiu isso, não é? Mas é uma vitória de pirro, como se costuma dizer, uma vitória que sabe a pouco. Justa, muito justa. Por isso, Gonçalo, aqui há a laia de resumo, antes de passarmos aqui ao epílogo, à parte final do nosso caso Galileu, em que fase é que nós estamos? Fazer aqui um bocado um ponto de situação. Então, temos um Galileu que conseguiu defender o seu nome mais ou menos, podemos dizer assim, evitou que a Igreja declarasse o modelo de Copérnico como herético, isso foi uma vitória, é verdade. No entanto, o tema está manchado na opinião pública, é um tema que não se pode conversar de forma categórica, dizendo que o modelo é concordante com as Escrituras. No entanto, este decreto fica em aberto que se pode conversar entre especialistas e debater estes temas como hipóteses explicativas do movimento dos astros. O Papa até vai dizer ao próprio Galileu, através dos seus representantes, que o Galileu pode viver com o ânimo repousado. O Galileu recebe estas palavras do Papa Paulo V. O Papa consolou o Galileu, disse para viver com o ânimo repousado. Portanto, chegamos aqui um bocadinho a uma acalmia da tempestade. Os inimigos tentaram queimar o Galileu, mas o Galileu acha que salvou a situação e até o próprio Papa lhe diz: olha, dentro destas regras, não é, de jogo, está tudo tranquilo. Pode viver descansado. E como vimos, os inimigos de Galileu não ficam por aqui, vão dizer que ele foi condenado, que ele foi obrigado a confessar, e como vimos também, o cardeal Bellarmino faz um atestado e diz: não é verdade, o Galileu não abjurou nada, não foi proibido de nada. E é assim que ficamos, Gonçalo, neste ano 1616, que é um ano crucial para perceber tudo o que vem a seguir, porque este ano vai plantar as sementes da desgraça do Galileu em 33. E se nós não percebemos o que é que aconteceu neste mês de fevereiro de 616, não vamos perceber nada do que é que vai acontecer no ano 33, quando desabar a tempestade e o Galileu for julgado pela Inquisição. E por isso vamos ficar por aqui. No fundo vai ser com base nessas conversas que depois vão pegar para o que é isso mesmo. E na parte final desta nossa saga, Gonçalo, quando voltarmos a juntar-nos para falar sobre este tema, o que vamos ver é o que é que aconteceu nestes anos da acalmia. Agora vai haver aqui um período de acalmia, entre 16 e 33 é um período de acalmia, e vamos ver, em traços gerais, o que é que foi a carreira de Galileu nestes anos da acalmia. Já vimos também que em 24 o seu amigo é eleito Papa, o cardeal Barberini, que são ótimas notícias, não é? E sobretudo na última parte vamos nos focar sobre o ano da desgraça, ou melhor, os anos da desgraça, 32 e 33, quando o Galileu faz publicar o seu diálogo sobre os máximos sistemas do mundo e porque é que tudo desaba sobre a cabeça dele nesses meses fatídicos e porque é que isso aconteceu. E é assim que vamos enterrar aqui a nossa saga, terminar a nossa saga, mas este ano é crucial para percebermos o que vai acontecer no final da história.
Portanto, estando já aqui a chegar aos últimos capítulos, não é, desta história, por hoje ficamos por aqui. Se não quiserem perder como é que esta história termina, como é que o nosso amigo Galileu vai acabar a sua saga, não é? Não se esqueçam de subscrever ao Café Ciência e Fé para poderem acompanhar todos os episódios que nós lançamos. E pronto, por agora ficamos por aqui. Obrigado, Bernardo, por este Obrigado, Gonçalo. Eu reforço aqui o desafio do Gonçalo de continuarem a acompanhar as cenas dos próximos capítulos, porque eu posso prometer-vos que o que se vai passar em 32-33 é digno de um filme de drama ou de uma telenovela dramática, porque vamos ver um pouco de tudo, não é? Vai ser uma situação verdadeiramente caricata, um conjunto de circunstâncias absolutamente desastrosas que ninguém poderia prever. E nem sei como é que nunca ninguém fez um filme de Hollywood sobre isto, porque isto tem material, nem é para um filme, é para uma série, é para uma série, ou no mínimo minissérie, não é? Porque, como vamos ver, não é? Fica aqui o desafio e o abrir o apetite. O que acontece é verdadeiramente extraordinário, no mau sentido, não é? É o desabar de uma tempestade perfeita, como se costuma dizer. E até à próxima, Gonçalo. E muito obrigado a todos. E até à próxima. Até à próxima. Obrigado por este caminho. Um abraço. Final de mais um dos nossos episódios sobre o caso Galileu. O que acharam desta interação com o Cardeal Bellarmino? As coisas agora começam a aquecer. Mas para não perderem o resto desta história, não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar este episódio. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. O Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.